Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre. Hoje falando de dicas de mestre. Eu, Jota do Caixinha Quântica, estou com o Henrique de la Rosa da Torre do Dragão e vamos falar um assunto muito legal, não que os outros não sejam legais, né? Mas é meio que uma continuação da nossa jornada barra playlist, barra dicas, barra é, recomendação de sistemas de como começar a jogar RPG de mesa. Você que está afim de começar a jogar em 2026 agora e não sabe como começar ou acha que tem um bicho de sete cabeças, né, Henrique? Exatamente. Então, nos quadros anteriores, né, nós falamos sobre diversas recomendações de RPGs de vários gêneros diferentes, fantasia, investigação, horror, ficção científica e tudo mais. Assistam, É, ouçam aí no canal. exatamente. E priorizando muitos materiais gratuitos e de baixo custo, né? Então, para diminuir ainda mais essa barreira de entrada. É isso aí. E hoje a gente fala sobre beleza. Você escutou os outros programas, você A escolheu gente um fala sobre RPG, beleza ou sobre RPG? sobre a Ah, beleza a do RPG. beleza do RPG de mesa. Então, você escutou os outros programas, escolheu o jogo que você quer mestrar, e agora, o que que você faz? Como que você começa a estudar esse RPG que você escolheu? É isso aí, você tá com o livro na mão, Dungeons and Dragons, comprei, 300 páginas, você quis pular o SRD. Tá, beleza, É, pode acontecer, né? sim, E aí, o que você faz? Você vai ler, como você começa? Você lê que parte do livro, né? legal. Tô com o livro ali. Claro, a gente também tem os kits de introdução, né? Exatamente. Então, eu acho que o primeiro passo, né, é você ler aquele capítulo introdutório, né? Aquele Boa. primeiro capítulo do livro base. Então, normalmente ali, o autor vai te dizer diversas coisas que estão por O trás que é das escolhas. RPG, como jogar, né? Diversas coisas que estão por trás das escolhas que foram tomadas no jogo, como as informações vão ser apresentadas para você ao longo do livro. Então, ler aquele primeiro capítulo Sim. de introdução eu acho que é muito legal, porque você normalmente vai ter uma visão geral sobre o jogo e saber do que se trata e como que ele vai ser apresentado para você. E aí o que você mencionou, eu acho muito importante também, é buscar esses materiais introdutórios. Pode ser um ótimo jeito de você não se sentir sobrecarregado uma vez que você pega um desses, especialmente um desses jogos mais complexos, né? Sim, sim. Esses kits normalmente eles têm, né, uma aventura pronta, eles têm fichas de personagem, tabuleiro, né, tipo um Às vezes vem tile, né, ali, grids, grid, mapas, mapa, dado vem também sim, às importante. vezes vem miniaturas, marcadores, coisas desse tipo. Marcadores, Então, então. E ele tem um resumo da regra, né? Então a muito regra comum também. que vem ela é menor do que se você comprar o livro Sim, principal, né? Então, assim, sim. ele é um bom começo. Eu gosto muito. É ruim no Brasil que, por exemplo, Dungeons and Dragons tem aí o valor da caixa meio alto, né? Sim, mesmo para uma caixa introdutória Tem que dar já, uma já é um valor investida mais alto. aí, mas vale a pena. Mas é legal lembrar também que muitos dos jogos que a gente recomendou nos outros quadros têm materiais gratuitos, inclusive fast plays, quick Uhum, plays e kits introdutórios e tudo mais. Então, muitas vezes, mesmo é. para um jogo que o livro base é pago, às vezes esse kit introdutório, essa aventura introdutória, por exemplo, pode ser gratuita. Então, é muito comum isso acontecer também. Uhum. Então, eu acho que é um material complementar muito legal para você começar a molhar os pezinhos ali e não precisar mergulhar de cabeça num livro enorme, às vezes de 200 ou 300 páginas. Lógico que RPGs mais curtos, às vezes tem RPGs que o livro inteiro tem 50 páginas. Aquele mouse Aí, Ritter que você mostrou, então, né? aí você pode pegar e ler realmente o livro na íntegra ali, porque é muito menos coisa para memorizar, né? Muito mais fácil de digerir ali, né? Mas os kits introdutórios realmente podem ser um ótimo passo, assim. Exatamente. Eu sei, Henrique, que você tem uma dica aí que você já me contou. Você faz isso quando você pega um livro, não livros de romance, né? Livros de estudo, livros de Uhum. consulta, como são livros de RPG de mesa. Inclusive, é importante falar que não se sinta pressionado, assim, comprei o livro, vou ler do começo ao fim, já tenho que saber jogar, já tenho que saber a regra de cor. Não De é forma assim. nenhuma. É um livro de consulta, né? Então, você tem essa dica sua, né, de dar um rasante no livro, uma visão geral, assim, né? Sim, eu acho que uma vez que você leu o capítulo introdutório ali, em vez de você continuar lendo o livro de cabo a rabo, que é isso, né? Não dá pra gente ter a expectativa de, eu vou ler este livro do começo ao fim e quando eu chegar no final eu vou saber jogar, né? Normalmente você lê o livro de RPG muito mais como você vai montando um quebra-cabeça e Uhum. formando essa imagem desse jogo na sua mente ali, compreendendo todos os elementos em blocos, né? Por isso eu acho muito legal, uma vez que você leu a introdução, dá uma folhada e vê do que se trata cada capítulo, sem ter nenhum compromisso de eu preciso entender Nem essa informação, decorar, nem ou eu preciso nada, né? memorizar. Exatamente. Então,
Você vai olhar, esse capítulo aqui apresenta as espécies, esse capítulo apresenta as classes, esse capítulo ensina como mestrar e tal. Porque aí esse bloco de 200, 300 páginas já vai parecer muito menor para Uhum. você, porque você vai estar enxergando ele como diversos segmentos menores. Então, já não parece mais um negócio que você tem que consumir Sim. todo de uma vez. E aí vai para o capítulo que você tem mais interesse. De repente você tem mais interesse nas classes, né? Que nem eu, que, né, eu gosto muito de jogar de Ladino, Dungeons and Dragons. Então, uma das primeiras coisas que eu leio quando sai uma edição nova é a classe do Ladino, para ver como ela tá. Tal. Mas não é que eu não jogo com os outros, eu jogo com todos. Mas é porque é uma que eu me interesso mais, gosto mais, né? Sim. E eu só jogo de elfo também, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito importante. Uma vez que você entendeu como que esse livro é estruturado, do que se trata cada capítulo, você ir na parte que mais te inspira, que mais te atrai naquele jogo, eu acho que é fundamental. Porque a partir dali você vai começar a se conectar com as outras partes do livro, né? Então, seguindo o exemplo do Ladino. Eu gosto muito de jogar de Ladino. Então, você está lendo uma nova edição de D&D, você leu a introdução, viu a visão geral dos capítulos, vou ler o Ladino. Lógico, vai ter uma série de coisas que você vai ler no Ladino que você não vai entender imediatamente, mas o livro vai estar se autorreferenciando em diversas partes. Então, enquanto você está lendo o Ladino, você vai se deparar com uma coisa que você vai consultar no capítulo das regras. E daí você vai se consultar no capítulo do cenário. E aí isso vai te levar a outras partes do livro a partir da coisa que mais te interessa. E vai tornar esse Uhum. processo muito mais orgânico, muito mais tranquilo, Né, assim. eu gosto muito de pegar o livro, né, ler a ancestralidade, agora no D&D, né, a classe, e aí eu já vou para algumas mecânicas, né, tipo combate. Combate é sempre muito interessante, as pessoas sempre querem saber como é que é o combate daquele Uhum. sistema, né, como funciona, né. Então tem os pilares de exploração, os pilares de combate, os pilares de interação social. Então você pode já ir para o que você mais gosta ali, vai fazendo o que você mesmo falou, vai fazendo um quebra-cabeça. De repente você pegou o mago, ele tá no começo, né, no primeiro nível, ele tem poucas magias, você já lê só aquelas magias que você quer usar. Uhum. Aliás, magia em medieval toma muito do livro, né? Você não precisa pegar e ler. Você não vai ter todas as Não, magias. acho que, sei lá, dá umas 120 páginas só de É, magia, né? Você não precisa ler tudo de não. uma vez, né? Sim, claro, os caras se interessam, claro, não tô falando não, mas aqui a gente tá falando que não precisa, Sim, não é que você né? não pode, é Não é que que você não não pode, precisa, não exatamente. precisa. É. Eu acho que isso é fundamental também, essa ideia de você não ter medo de jogar ou mestrar sem saber tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém vai dominar completamente 100% todas as regras de um jogo, vai ter elas tatuadas no cérebro, né? Então, eu acho que é importante, tanto para quem vai jogar quanto para quem vai mestrar, consumir as partes que mais lhe interessam do jogo, ter um panorama geral da coisa e botar a mão na massa. E mestrar, e jogar, e ao longo desse processo ir descobrindo mais sobre o jogo. Então eu acho que a gente não tem essa ideia, estou 100% pronto, né? Você não vai saber tudo, nunca, Não, né? não. E não Então, tenha medo de errar acho que durante jogar, exatamente. né? Tipo, não precisa ficar na hora também procurando ali, não sabe? Deixa o jogo fluir, depois você olha ali, né, o que aconteceu na sessão, consulta, fala depois para os jogadores, ou se você é jogador também, fala para o seu mestre que eu fiz um negócio errado ali. Errado não, né? Porque eu nem acho que existe erro, né? Mas eu fiz Sim, uma coisa diferente que tá ali na regra e você vai lá e conserta. Não tem que ter, não tem sim. problema, não precisa ficar nervoso ou com medo de estar errando a regra do jogo, né? Exatamente. Você não tem nenhuma necessidade de você saber tudo sobre o jogo e dominar tudo antes de mestrar. Eventualmente você pode ter um domínio extremo sobre um jogo, mas não vai ser na sua primeira sessão, né? Vai ser na É, sua 50ª sessão. não vai ser na primeira. Então acho que a gente não precisa carregar esse peso como novos jogadores e novos mestres, assim. E as edições mudam tanto, né, cara, que a gente nem é a gente que Sim. joga pra caramba sabe tudo de todas Uhum. as E, edições, né? e é muito legal também, eu acho que é muito comum a gente ter essa ansiedade de querer saber, de querer, né, Uhum. dominar o jogo para poder mestrar ou jogar ele da melhor forma possível. Mas é legal a gente pensar também que o processo de aprendizado, o processo de estudo de um jogo novo, o processo de descoberta, é um processo muito legal também, é muito Uhum. gostoso você aprender mais sobre o jogo. Então, ao final de cada sessão, da sua primeira sessão, vai ter uma coisa ali que aconteceu, alguém usou uma habilidade e você que está Isso mestrando não, acontece muito, direto. você que está mestrando não sabia exatamente como ela funcionava e aí você adjudicou ali na hora da forma que fez mais sentido. Mas aí faz uma nota ali. Isso. Né, como verificar como funciona a tal habilidade.
E aí no final dessa sessão você vai ter uma, duas, 5, 10 coisas anotadas. E aí na próxima sessão você já vai saber mais sobre o jogo, porque você vai ter lido mais sobre essas coisas. Isso é legal que quando você anota uma coisa que você não sabe, aí passa a sessão, depois você vai ver, você vai direto no livro. Sim. Você procura onde está pelo índice, alguma coisa ali, sei lá, uma habilidade lá, sei lá, estamos dando exemplo do Ladino, uma habilidade do Ladino. Você vai lá e vai pesquisar e falar, então é assim. E assim você vai aprendendo aos poucos a jogar o RPG do sistema que você escolheu, né? Você passa a fazer uma leitura mais guiada, né? Exato, mas É, isso só vem com política também, né? sim, Não adianta ficar só lendo, 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 lendo e nunca jogar. Tem que ler. exatamente. É melhor você ler uma vez e jogar do que ficar lendo 50 vezes e não jogar o jogo, né? Exatamente, com certeza. Com certeza. Afinal de contas, né? Lógico, ler livros de RPG é muito legal. Eu leio vários livros de RPG que eu nem sei quando eu vou jogar o mestrado, porque eu gosto de ler o Mas a livro. gente é Né? meio louco também, né? A gente Mas, fica mas é muito lendo um legal monte. também, né? Mas aqui o objetivo, obviamente, das nossas dicas é colocar o jogo na mesa, É. né? Fazer a sua sessão, a sua A campanha gente sempre funcionar. incentiva também que, claro, você pode ser jogador ou mestre, só que a gente incentiva para que seja mestre, né? Para ter mais mestres no Sim. mundo, né? Do que jogador, né? E fazer ambos, né? Eu acho que Pode fazer ambos, na o verdade. mestre se beneficia muito de jogar também, de ter a experiência de jogar e vice-versa, né? Então eu acho que é muito importante ter a experiência dos dois lados do escudo ali, para quem usa escudo do mestre. Não, é legal que a grande dica fica, não leia de cabo a rabo e já acha que tem que saber jogar, né? Tipo um livro que ele é feito para ser de consulta, na verdade. Leia ele, que nem a gente falou, em blocos, e quando você vai se interessando por uma coisa, um capítulo sempre remete ao outro, né? Então você vai começando a juntar esse grande quebra-cabeça que é Hum, quando você pega um novo sistema de RPG de mesa para jogar, né? Para estudar, seja ele qual for, né? Às vezes tem um que é super simples, muito fácil, mas tem uns que são mais complexos, que nem do exemplo do Dungeons and Dragons, por exemplo, pode mudar bastante coisa, mas pelo menos os atributos quase acho que nunca mudou, né? é, Força, destreza, a constituição. definição deles ali raramente vai mudar. Pode mudar uma coisinha ou outra, um bônus ou outro ali, aqui, mas isso não muda. Então, quando você começa a ter uma vivência e aí muda o sistema, também já fica mais fácil para Com você, né? certeza. E nossa, isso é um ponto muito, muito legal, Jota. Nem tava na lista original de coisas para falar aqui, Vai virar mas outro programa É, isso aí. mas eu acho que é muito legal pensar que aprender o segundo sistema é mais fácil que o primeiro. E o terceiro é mais fácil que o Sim, segundo. sim. Então, quanto mais jogos você aprende, você estuda, mais fácil se torna estudar novos jogos. Então, muitas vezes existe essa percepção de que, putz, eu vou continuar jogando o jogo que eu já jogo, porque dá muito trabalho aprender um jogo novo, mas vai ser mais fácil aprender o jogo novo. E no quinto, 10º jogo, você vai estar aprendendo um jogo novo de RPG como no café da manhã. Sim, Assim, acho que é mais fácil para uma pessoa, por exemplo, a gente que já joga D&D, né? Eu não li ainda, né? Quero ler esse livro. O Daggerheart, por exemplo. Não é mais fácil para o cara que joga D&D aprender o Daggerheart do que um cara que nunca jogou um medieval, um Dungeons and é, Dragons? sim, Então, isso porque que você está falando faz com que, quando você pega, mesmo que um sistema que é diferente, mas com a sua experiência, você consegue, sim, né, aprender mais rápido, né? sim. Mais Então, rapidamente. se torna realmente cada vez mais fácil consumir o livro e cada vez mais fácil entender conceitos, porque você vai se deparar com informações, É. com conceitos que você aprendeu num jogo, você vai ver em outro jogo e você vai reconhecer, e você vai falar, ah, beleza, isso aqui eu já entendo qual é a lógica disso aqui, como que isso aqui funciona. Então se torna cada vez mais fácil realmente entender a cada jogo novo, a cada material novo que você consome. E vale a pena procurar aí, que nem, né, a gente deu uma dica aí no começo do programa, procurar os fast plays, né, Uhum. procura do jogo que você está interessado. Tenta achar ele gratuitamente, procura regras mais resumidas, porque sempre tem isso é marketing, pra você pegar aquilo ali para depois ver se você quer comprar o livro mesmo, né, que aí o livro Uhum. você vai pagar, e você vai dar o dinheiro para a empresa, mas procura aí. Os do D&D ali, os kit de introdução, como a gente já falou aqui, eles já são produtos assim, um pouco mais caros, né? Para o americano nem tanto, sei lá, $19. Para a gente é meio caro aqui no Brasil. Pelo Uhum. menos a todos eles vêm acima de R$ 150, né? Bem mais Mas, hoje em dia. e hoje em dia bem mais, até esse É. do último novo, mas vale a
pena sim, se você quer investir num kit introdutório, aprender ele, depois você compra o livro, é legal, porque você está escalando ali, está começando Sim. a aprender o sistema, né? Mas existe o próprio D&D mesmo, existe o SRD grátis, né? O de Dragon, ele é grátis também, o livro inteiro, então você pode escolher ali e tentar já entender se você vai gostar ou não, sem gastar, né? Uhum. A dica do dinheiro a gente sempre traz aqui, né? Da grana, né? Sim, com certeza. Dá para jogar. Tecnicamente dá para você jogar para sempre sem gastar R$ 1. Não, isso a gente É, falou no programa. é, Você consegue jogar RPG, você consegue jogar sem gastar R$ 1 para sim, sempre, né? sim, Dependendo do sistema que você escolher, inclusive sistemas famosos como D&D. Você sim, pode o livro do Old Dragon PDF é gratuito, você pode pegar só esse livro e jogar pro resto da sua vida, sim. né? Isso é fato. É. Você pode jogar RPG gratuitamente. Você pode até não comprar dado. Você baixa um aplicativo no Sim. celular de rolagem de dado que Usa carta, usa é o carta, baralho que você já tem na sua né? casa, assim, né? Não, O que não não falta precisa, né? são alternativas. Então é isso, né? Eu acho que é muito disso essa mensagem também. Você não precisa ter tudo nem saber tudo. Na Uhum. verdade, com o mínimo do mínimo do mínimo, você já está pronto para jogar e a partir dali você vai se desenvolver para ficar cada vez melhor. Vai pra mesa, mano. Bota aí os. Se você for mestre, chama seus amigos jogadores aí. Se você for jogador, procura alguém Sim, que queira mestrar e vai embora, vai sim. jogar. Sem medo de errar, cara. É Exatamente. normal. É assim Exatamente. que funciona o RPG. Vai aprendendo aos poucos. É isso. É isso aí? Fechou essa dica de mestre? Fechamos. E no próximo a gente volta seguindo mais esse passo a passo, né, Jota? A gente vai É. falar um pouco de uma vez que você escolheu o jogo, você começou a estudar esse jogo, beleza. Como é que você prepara a sua primeira aventura, né? Como é que você, mestre, ali apresenta alguma coisa para os seus jogadores na sua primeira É isso sessão. aí. Continua então. Vai maratonando aí o Caixinha Quântica. Bom Valeu, demais. galera. Um abraço, até a próxima.